Muito bom. Meus queridos irmãos, eu com grata satisfação e uma vez mais eu vos cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. É uma satisfação enorme poder estar com os irmãos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. É importante fazer menção que a igreja, aproveitou o período feriado, do carnaval, dessa festa popular, para se reunir e estudar a palavra de Deus. Mais uma vez eu quero parabenizar a igreja, a liderança e os irmãos em geral pela bela iniciativa. Não é fácil estudar a palavra de Deus, é difícil, Estudar a palavra de Deus é difícil, requer realmente renúncia, requer realmente que você saiba o que quer. Mas, graças a Deus, os irmãos estão aqui. Eu entendo que o domingo é um pouco mais complicado, alguns de família precisam aí atender a demanda de fazer almoço. A nossa cultura é que o domingo ela deve ser o arrebatamento da igreja. Falamos sobre as bodas do Cordeiro, falamos ainda sobre o tribunal de Cristo e agora iniciaremos o assunto da sequência, que é a grande tribulação. Eu disse aos irmãos ontem que após o arrebatamento da igreja vão estar acontecendo eventos simultâneos, tanto no céu como na terra. No céu, a igreja estará sendo galardoada, recompensada, e também consumando de uma vez por todas o casamento, que hoje nós estamos em um noivado no sentido espiritual, e noivado esse que vai se concretizar na união entre Cristo e sua igreja, o casamento da noiva amada com o seu noivo amado. E a igreja estará vivendo este período do céu, de galardão, uns recebendo, outros nem tanto, mas o certo é que todos estaremos ali salvos, livres da condenação, porque Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós não seremos mais condenados, nós não seremos mais julgados, porque estamos em Cristo. Não são méritos nossos, mas são méritos de Cristo imputados em nossa vida. Mas aqui na terra vai estar acontecendo um período de muita dor, um período de muita tribulação, um período que a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá. Será um período ímpar na história da humanidade, um período sem precedentes. E para isso, eu gostaria de ler dois textos com os irmãos. O primeiro deles encontra-se em Mateus capítulo 24, versículo 21. Evangelho de Mateus. Capítulo 24. Mateus 24, 21 diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Para completar esse texto, eu quero ler ainda Marcos capítulo 13. Evangelho de Marcos capítulo 13, verso 19. Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 19. Diz assim:
haverá uma grande aflição, tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, tanto um texto quanto o outro fala do mesmo período. Cada escritor usou a sua própria narrativa para transmitir a mensagem que Cristo falou em seu sermão profético. Primeira coisa que devemos entender: o que é ou o que será a grande tribulação. A grande tribulação será um período de 7 anos. Um período de 7 anos, onde Deus estará tratando com o povo de Israel e com aqueles que não querem aceitar o seu Cristo. Apocalipse, a partir do capítulo 6, ele começa a descrever o que vai acontecer no período da grande tribulação. Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3, Apocalipse vem mostrar o Cristo glorificado se revelando no meio da igreja, mostrando a sua vontade e a sua contrariedade com aquelas igrejas que representam as igrejas das futuras gerações. Jesus chegou para um e disse: eu te elogio por isso, mas te critico por isso. Eu te elogio por isso, mas eu tenho algo contra ti por isso. E no capítulo 4, João, no capítulo 4 do Apocalipse, passa a descrever e a transmitir aquilo que o Senhor estava lhe mostrando. Do capítulo 1 até o capítulo 3, mostra o Cristo glorificado no meio das igrejas. No capítulo 4, João começa a descrever Deus sentado no trono, com o Cordeiro ao seu lado, e as criaturas celestes glorificando o nome do Senhor. No capítulo 5, João, 4, a partir do 6. No capítulo 5 do Apocalipse, o João tem uma visão. No capítulo 5 do Apocalipse, João tem uma visão. A Bíblia diz que ele viu Deus sentado no trono, com um livro na mão. Esse livro estava selado. Selado com quantos selos? Com 7 selos. Selado com 7 selos. João disse que foi procurar alguém que pudesse pegar o livro e abrir, desatando os seus 7 selos. Mas João diz que não foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém que pudesse ser encontrado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ninguém foi digno nem de olhar para o livro, quanto mais de abrir. Aí João, vendo aquela cena lastimável, vendo aquela cena horrível aos olhos dele, a Bíblia diz que ele começou a chorar. E a Bíblia diz que ele chorava muito. Mas alguém chegou, um personagem chegou a João, tocou nele e disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aqui começa a descrição, a narrativa do período da grande tribulação, com a abertura dos 7 selos, que se inicia exatamente no capítulo 6 de Apocalipse. Então tá, o que será a grande tribulação? Nós temos ali na nossa tela, quero agradecer aos irmãos que fizeram colocar, bem mais nítido, né? A qualidade aí das TVs hoje,
Então temos a grande tribulação. A grande tribulação vai ser o tempo mais difícil da história da humanidade. De acordo com a profecia da Bíblia, ela vai acontecer nos últimos dias ou no tempo do fim, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 e Daniel capítulo 2, versículo 4, nas versões Almeida, Revista e Atualizada. Jesus disse que vai ser uma tribulação como nunca houve, desde que houve criação até agora, e nem tão pouco. A grande tribulação é um tempo de muito sofrimento ruim, que vai acontecer um pouco antes do fim dos tempos. Haverá guerras, pragas e perseguição a quem ama a Jesus. No final da grande tribulação, o Senhor Jesus voltará, aparecerá novamente. Então, o que será o período da grande tribulação? O que acontece? Deus veio para Israel, Deus se revelou para Israel através de Jesus, mas João capítulo 1. Agora eu fiquei com interrogação. No caso, ele veio buscar a igreja, não é isso? Aí agora ele volta novamente. Então estava bem milenar. Aí já volta com a igreja. Nós vamos chegar lá. Que vai ser os vencedores, não é isso? Nós vamos a igreja e vai reinar com ele durante o ano, porque a Bíblia diz que nós seremos sacerdotes de Deus e do seu Cristo. Né? Nós vamos chegar lá. Então, o que será a grande tribulação? A grande tribulação será um período onde Deus estará acertando as contas com a nação de Israel que ele desprezou. Será um período onde Deus vai chamar a atenção de Israel da pior forma possível. A igreja, na minha visão de escritura, já terá sido arrebatada. É justo dizer que alguns estudiosos entendem que a igreja também fará parte do período da tribulação. Neste livro que eu já vos apresentei, na sua parte final, que nós chamamos de apêndice, eu coloco 50 razões porque a igreja não passará pela tribulação. Eu discorro sobre 50 razões referenciadas, explicadas, porque a igreja não passará pela tribulação. É justo dizer que eu não tenho a palavra final sobre o assunto. Existem pessoas que pensam diferente. Elas não estão erradas em pensar diferente. Eu estou mostrando ali o meu ponto de vista das Escrituras. Eu referencio. Agora, alguém pensa diferente. Isso é respeitável. Isso aí não vai interferir em nada. Nós vamos, se formos amigos, vamos continuar amigos, porque precisamos entender que há diferenças no mundo. Um gosta de preto, outros gostam de azul. Tem irmãos que pintam o fundo da igreja de branco, porque entende que o branco representa melhor. Agora, quem pinta de preto está errado? Não, cada um pinta da cor que lhe agrada. Isso não vai mudar nada, isso não vai tirar a presença de Deus ou colocar a presença de Deus. Né? Então, assim, isso não interfere. A mesma coisa no pensamento bíblico. Não tem liberdade. Agora, existem coisas que eu preciso ser unânime na Escritura. Por exemplo, existe salvação fora de Jesus? Não. Então isso tem que ser unânime. O Salvador é Cristo. Quem não acredita em Cristo como Salvador não tem como ser salvo. Então isso tem que ser unânime. Agora pensar que quem é salvo uma vez é salvo para sempre, e outro diz que o crente perde a salvação, isso aí não interfere em nada. Isso aí vai ser uma eterna discussão, e quem gosta de discutir vai ter assunto, vai discutir a vida toda, e quem não gosta, eu não quero falar sobre esse assunto. Mas isso não fere a nossa mensagem. Nós temos que entender que no mundo há diferença. Você pensa de uma forma, eu penso de outra. O casal difere nos pensamentos, que vive junto, dorme junto, só não escova os dentes quando ele escova, porque na nossa cultura é anti-higiênico, senão até a escova era compartilhada aí. Né? Então, o período da grande tribulação é um período que é sempre de contas, onde Cristo estará mostrando para Israel que aqueles que eles rejeitaram é o Cordeiro que foi digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. A narrativa da grande tribulação começa com a abertura dos 7 selos. Aí aquilo que parecia ser horrível se torna mais horrível ainda. Por quê? Porque quando vai se aproximando a abertura dos últimos selos, o anjo começa a chamar as outras
O que vem depois? 7 trombetas. Olha, o nome dele glória a Deus. Fica à vontade. Essa segunda vinda de Cristo, depois no caso, aqueles que ficaram, vai ser dele, aqueles que ficaram vai ser dele agora? Só que aí, como eu tentei explicar ontem, não haverá mais arrebatamento. Eles vão entrar direto no milênio. Não é, arrebatamento é único. Eu tentei explicar como, né? Não tem 2, 3, 4 arrebatamentos. Pelo menos na minha visão, não tem. Mas vai ser milenar, no caso que vem aqui na Terra. É um milênio aqui na Terra. Milênio aqui na Terra. É na Terra. 1000 anos de paz aqui na Terra. Aqui vão viver pessoas normais, vão nascer, vão morrer. E no caso, que é o entendimento da Nova Jerusalém? Não, a Nova Jerusalém vai descer no milênio. Que aí no caso vai descer e vai espalhar nos ares. Se o Senhor fala que fica nos ares. Exatamente. As pessoas terão essa compreensão porque Cristo fará com que essas pessoas compreendam que uma cidade o novo céu e a nova terra não é aquilo. E aí no caso depois do trono branco que é o novo céu. Mas nós vamos chegar lá. Eu acho que vai dar tempo de nós chegar. Né? Então vamos lá. A grande tribulação começa com a abertura dos 7 selos. Cada selo tem o seu anjo representando. Né? Cada selo tem o seu anjo representando. Com a abertura do primeiro selo, 4 personagens se apresentam. Que personagens são esses? São os 4 cavaleiros do Apocalipse. As pessoas passaram a chamar os 4 cavaleiros do Apocalipse devido a uma pregação que se popularizou, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí passaram-se a chamar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu não sei até que ponto tem sentido, mas tudo bem, são os 4 cavaleiros apresentados no Apocalipse. Tá. É justo dizer que esses cavaleiros, eles são identificados porque estão montados em seus respectivos cavalos, diferenciado pelas cores. Então, quem tem a cor não é o cavaleiro, quem tem a cor é o cavalo. O cavaleiro está montado num cavalo branco, o cavaleiro está montado num cavalo preto, amarelo, e qual é o outro? Vermelho. Então, as cores não é do cavaleiro, isso é importante notar. As cores é do cavalo. Teve uma profecia aí no período pandêmico de um rapaz que disse que viu aí o cavaleiro que representa a morte, né? Vocês viram essa profecia? Um rapaz de São Paulo, vocês acompanharam? Que disse que ia morrer tanta gente num dia só. Era amarelo. Nada se cumpriu e eu acho que ele até subiu. Era o povo mesmo de lampiz, bomba, né? Para criar juízo. Mas tudo bem, nem tudo se resolve assim. Né? Então, vamos lá. Capítulo 6 do Apocalipse diz assim: e havendo um cordeiro aberto, dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Por muito tempo, entendeu-se que este personagem, montado em um cavalo branco, era Cristo. Por muito tempo alguém entendeu que era Cristo. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que o entendimento é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. Com o avanço dos dias, a tecnologia aumentando, os estudos ficando mais acentuados, conseguimos entender que esse cavaleiro, mesmo estando montado em um cavalo branco, que representa prosperidade e paz, não é Cristo, e sim o anticristo. Por quê? Porque o texto faz algumas narrativas curiosas. Por exemplo, o texto diz que foi-lhe dado o quê? Uma coroa.
diferencia o rei ou o príncipe dos demais. Ele usa uma coroa para diferenciar. Opa, quem está de coroa lá é o rei, é o príncipe. Então foi-lhe dado, e ele saiu vencendo para vencer. O anticristo será um vitorioso naquilo ao qual ele foi chamado. O anticristo será um ser tão magnífico que ele vai chamar a atenção do mundo inteiro. A inteligência do anticristo será tamanha, porque a Bíblia diz que o poder do dragão, a força do dragão, a sabedoria do dragão, que é Satanás, será colocada nele. O anticristo será um ser tão fenomenal, que ele vai conseguir seduzir o mundo inteiro, e todos os reinos do mundo concordarão unanimemente dar a ele a sua autoridade. O anticristo vai governar o mundo sozinho. O anticristo, ele vai resolver o problema monetário do mundo inteiro. A economia do mundo inteiro será resolvida pelo anticristo. O anticristo vai conseguir resolver o problema das guerras, o problema dos conflitos entre nações. O anticristo vai trazer a paz entre as nações. Nações, por exemplo, como os judeus e os árabes, vão se unir por causa do anticristo. Agora eu vou deixar o senhor falar. Onde entra os dois poderes, o espiritual Exatamente. e o homem. O natural e o espiritual. O anticristo, ele também vai resolver a situação, a dificuldade socioeconômica do mundo, política. Ele vai resolver o problema político do mundo. O anticristo não vai conseguir resolver o problema religioso do mundo. Como ele não conseguiu resolver o problema religioso do mundo, ele fez o quê? Ele chamou um aliado. Como é o nome desse aliado? Falso profeta. O falso profeta vai unir todas as religiões do mundo em uma só. O falso profeta vai conseguir unificar, é o que nós chamamos de ecumenismo, de unificar mesmo aquelas religiões mais fechadas, como é o caso hoje do islamismo. Até os islâmicos serão convencidos pelo falso profeta em ter uma única religião, um único Deus e um único profeta. E será eles. Então ele vai dominar. Quando o texto diz que ele saiu vencendo e para vencer, o texto está querendo dizer que o propósito ao qual o anticristo foi chamado, ele vai alcançar. As pessoas, quando a igreja subir, isso aqui vira um caos. É por isso que eu acredito no arrebatamento pré-tribulacional. Quando a igreja subir, isso aqui vira um caos. Vira um caos. A economia, tudo vira um caos. Aí é quando o anticristo entra. O anticristo vai se apresentar quando o mundo vai virar um caldeirão fervendo, um turbilhão. Aí o anticristo vem e resolve todos os problemas políticos, sociais, econômicos, financeiros. Ele vai resolver. Militar. E aí o pessoal pensa, pai, de onde esse homem estava? Que homem inteligente, que homem admirável. Olha, a Bíblia diz que o anticristo vai ser tão admirado, ao ponto dele se autodeclarar Deus. De tão admirável. Aí é quando Israel com ele, quando ele se declara, porque Israel, a Bíblia diz que Israel passou 70 anos no cativeiro, sim ou não? No cativeiro. Uma das maiores razões do cativeiro babilônico foi a idolatria de Israel. Israel foi idólatra de Deus nos povos. E um dos pecados hoje que Israel mais abomina é a idolatria. Quando o anticristo refazer o templo, sentar na cadeira e dizer que é o Cristo, aí Israel não, opa, não, nós já sofremos demais por causa disso aí. E aí é o rompimento. Aí é quando começa realmente, literalmente, a perseguição satânica contra aqueles que se dizem cristãos
fosse realmente o Cristo. Recebeu o dízimo de todos os sacerdotes. Tudo, exatamente, a adoração, tudo, realmente. E aí é quando Israel percebe a farsa e aí rompe com o anticristo. O anticristo, ele não vai precisar de mais de um ano para resolver os problemas. Ele vai resolver rápido. Por quê? Porque o mundo vai dar um turbilhão. O mundo vai precisar de alguém que tenha solução rápida, imediata. E é o que ele vai fazer. Outra observação, pastor. Você ontem eu li um artigo lá na revista Times, um trechinho lá que tem. E eles estão em um metrô que vai ligar uma indireta de todas as pessoas que chegarem em Israel, em Tel Aviv, direto no tempo. Ou seja, eles estão preparando a linha onde vai levar o corpo. Biblicamente, o rio Eufrates vai secar. E o rio Eufrates é a maior linha para chegar em Jerusalém. É a linha mais tênue, mais precisa que tem. Inclusive, o exército do anticristo vai fazer uso do rio Eufrates para atravessar quando Israel realmente será sufocado pelas nações. Vamos falar isso mais tarde. Então, cada cavaleiro tem a sua representatividade. Este aqui, ele vem com engano. Os irmãos lerem Apocalipse capítulo 6, não tem praga nenhuma, não tem problema nenhum na terra, nenhum na terra com o advento, do aparecimento do primeiro cavaleiro. Tem algum problema aí? A Bíblia narra algum problema? Vai acontecer isso quando o cavalo branco aparecer? Sim ou não? Falando da coroa e do vitória. Pois é. Teve algum problema? Aconteceu um terremoto? Um raio brilhou no céu? Não, nada. Por quê? Porque o anticristo ele será vitorioso naquilo que ele veio fazer. Ele vai trazer uma falsa paz, aquela sensação de segurança. É isso que ele vai fazer. É onde ele fala lá na frente, quando ele vai apresentar muitos sinais, prodígios e ganhos. Exatamente. Os eleitos, ser tão parecido, ser tão perfeito. Os eleitos vão ser enganados. É isso mesmo. Porque a Bíblia diz que ele vai receber a astúcia e o poder de Satanás, chamado de dragão. Aí, quando o primeiro cavaleiro se apresenta, é chamado o segundo. Qual é? Vermelho. O cavaleiro vermelho. E esse aí já começa a trazer problemas. O que ele traz? O vermelho representa? Tirar-se a paz da terra. Guerra. Aquela sensação de paz e segurança que o primeiro cavaleiro trouxe é retirada com a aparição do segundo cavaleiro. Verso 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, aquela paz que o anticristo trouxe, aquela falsa paz, vai ser tirada. Aí as pessoas agora já vão começar a se matar uns aos outros. Quando esse cavaleiro se apresenta, logo na sequência um outro se apresenta. Qual é ele? O cavalo preto, o que ele traz? Ele vai começar a controlar aquilo que é vendido, aquilo que é comprado, o controle e a quantidade, o que é pior. É como se você chegasse no supermercado e eles dissessem assim: você só pode comprar R$100, mas você não pode comprar R$100 de arroz. Você tem que comprar R$100, mas tem que comprar açúcar, tem que comprar café, tem que comprar arroz, tem que comprar óleo. Não pode comprar um item só. Então eles vão controlar o que você pode comprar e o quanto você pode comprar. Então isso mostra o quê? Isso mostra o controle mundial. O anticristo terá o comunismo já faz isso, né? Já faz, né? Em alguns países tem controle até de natalidade. Você não pode ter 2 filhos. Mas o comunismo você não pode comprar. Você não pode comprar, por exemplo, quando chega lá, ainda que você tenha dinheiro,
5 quilos de arroz. Não, 6 arroz. Lá é definido por família. Tantos quilos 2 de quilos de arroz. arroz, com feijão e tal. Eu não sei se os irmãos é da época, eu não sou tão velho, mas os senhores lembram que no governo Sarney, quando mataram, teoricamente mataram aí o Tancredo Neves, que Sarney assumiu, alguns dizem que foi a secretária dele, que envenenou ele, tal. Se fosse hoje era fácil descobrir, mas naquela época não. E aí o Sarney assumiu e houve uma revolta, e aí houve um congelamento de preços. Vocês lembram? Lembra que hoje era SUNAT, ela controlava e tinha uma lei, a lista, o comércio era obrigado a colocar a lista, dizendo, o óleo, R$1, o açúcar e tal. E aí a mercadoria sumiu, porque os produtores pegavam, era muito barato e eles escondiam as mercadorias. Aí o que o governo fez? O governo criou um supermercado. O governo criou um supermercado, que é o supermercado do governo, que vendia, só que era uma venda controlada. Eles podiam vender só tantos itens por família. Aí lá em casa, irmão, eles tinham 250 meninos. Aí a mãe levava todo mundo, e cada um comprava um item que era para dar uma feira maior. E muito provavelmente isso vai voltar, só que claro, com um controle muito maior, mais rigoroso. Né? E aí depois desse cavaleiro, o quarto selo é aberto. E no caso, pastor, já entra nos 3 anos e meio, daquelas áreas, agora você já é. Falsa paz, já era o começo. Só que o anticristo ele está fazendo isso que é para ele ter controle. Porque ele não pode simplesmente declarar o controle, ele tem que ir fazendo as coisas paulatinamente para fechar o cerco. Né? E aí no versículo 7 diz que um outro animal é chamado. Versículo 8 diz que é o cavalo o quê? Amarelo. E o que estava sentado sobre ele? Morte. Tinha o nome? Morte. Quem estava atrás dele? O inferno. Só que o inferno aí é Hades. Né? O inferno aí é Hades, que aquele inferno é temporário. É o inferno intermediário. Quer dizer, não é o definitivo. As pessoas estão lá aguardando a ressurreição. Pastor, eu só acho que essas pessoas que têm a visão do inferno, pode ser esse inferno aí? E ela não tem o discernimento? Tudo bem, pode, só que assim, biblicamente, eu não vejo porque, é lógico que eu não posso contrariar aquilo que Deus quer mostrar. Não sou eu que determino o que Deus mostra ou deixa de mostrar. Mas teoricamente assim, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Tudo que nós precisamos de conhecer sobre Deus e Cristo e a sua salvação está na Bíblia. O que está nela é suficiente. O que vem além disso não deve ser desprezado, deve ser analisado. Eu questiono muito essas idas e vindas do inferno, não o fato dele ir. Eu não quero, eu não vejo motivo de eu ir para o inferno. Eu quero ir para o céu se Deus tiver misericórdia na minha vida. Mas eu não tenho desejo nenhum de ir para o inferno. Mas eu também não posso ser contra. Tem gente que quer ir. Se o cara quer ir para o inferno, o que eu posso fazer? Ele quer. É uma vontade dele. Né? Mas assim, eu questiono não a ida e vinda do inferno. Eu questiono os tipos de revelação que eles vêm trazendo de lá, dizendo que foi Cristo que mostrou. Eu questiono. Por exemplo, se vai alguém radical, eles dizem que a fábrica de batom, de chapinha, é o inferno. Se vai no tradicional, o tradicional diz que não olhou nada disso. Então o que a gente percebe? A gente percebe que parece que é meio uma formulação da mente deles. Porque assim, se eu fui ensinado que batom é pecado, eu vejo batom no inferno. Se eu fui ensinado que batom é normal, eu não vejo batom no inferno. Afinal, tem ou não tem um bendito no inferno? Isso que eu questiono. Nossa, deixou muito claro. É o mesmo entendimento que nós temos pelo fato de aprofundar na palavra. O inferno nem foi inaugurado. Poucas pessoas vão no inferno. O que eles estão querendo dizer com essa ida do inferno é exatamente esse inferno temporário, né? O inferno intermediário, que na verdade não deixa de ser o inferno. Eu chamo de uma sala de espera do inferno, né? As pessoas já estão tipo assim, estagiando, né? Já vão para lá mesmo, já estão ali numa espécie de estágio, se as pessoas me entendem. Mas assim, eu questionei isso. Eu fico me perguntando para quê?
entrar de lá consegue mostrar uma luz maior da Bíblia. Isso é que eu questiono. Nada que ele extrai de lá. Eu olhei Elvis Presley do inferno. Sim, mas isso vai mudar minha vida em quê? Raul Seixas está lá. Não só Raul Seixas, vai estar lá todos aqueles que se esqueceram de Deus e do seu Cristo. Seja quem for. O que eu acho bonito na Bíblia é a imparcialidade. A Bíblia é imparcial, olha. A Bíblia diz assim: Davi é um homem segundo o meu coração. Deus falou. Mas Deus ocultou as tragédias de Davi? Não, porque Deus é imparcial. Havia necessidade de Deus dizer: ó, Davi, o povo quis descansar Davi, e ele se aproveitou do seu descanso para ser sem vergonha. Davi estava no palácio, na varanda, olhou, viu uma mulher bonita tomando banho. Para ter tanta beleza num lugar só, podia dividir, né? Achou a mulher bonita, logo ele chamou alguém. Quem é aquela ali? Não, é a mulher de Urias. Urias não é aquele soldado, é ele mesmo. Manda chamar ela aqui. Chamou, moço, um rei chega com uma mulher plebeia e diz assim: rapaz, eu quero ficar contigo. Não tem mulher não que diga: não posso, olha, o cara é o rei, ué. Só a autoridade dele. Segundo todo respeito, não quero que ninguém mais de ninguém, muitos pastores se aproveitaram do seu título para tomar proveito dos irmãos. Não, eu sou seu pastor, eu vim almoçar na sua casa. O irmão tem que se virar lá com a galinha, que for para servir, para ser agradável ao pastor. Quer dizer, um pastor tem uma posição privilegiada. Agora imagine o rei daquela nação. Se o governador chega da sua casa e diz assim: hoje eu vim almoçar com você, você apura ligeiro. Pode que você não goste do governador, mas só pelo fato de ele ser o governador, você quer dar a ele uma boa recepção. E aí é o seguinte: aconteceu o que aconteceu, e Deus puniu Davi. Grande. E outra coisa, ficou público o pecado de Davi. Sabe o que Deus disse através do profeta Natan? Deus disse assim: tu fez escondido, não foi? Mas eu não. Eu vou fazer a luz do dia, todo mundo vai ver. E o sem vergonha lá pegou a filha de Davi e foi para a praça fazer essa safadeza toda na praça, a luz do dia, para se cumprir a palavra de Deus. Então, assim, Deus é imparcial. Essas coisas podem na geração dele. Davi não teve paz em nada. Davi não teve paz com as nações ao redor.